18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Continue aí, hein? Vamos juntos com você até às 7 da noite. Mais uma edição do programa 18 horas. Artemisa Gadelha. Boa noite, Carlão. Boa. Chegamos nessa quinta-feira. Olha, boa noite para você também que está sintonizado na 100,7 e para você que está acompanhando também o programa 18 horas pelo YouTube ou Instagram. Você está no melhor mix do Brasil. Artemisa, tem convites aí, tem ingressos para os nossos queridos e amados ouvintes em 100,7, Arte. Pra onde? Quando? Como? Mais 3 ingressos, Carlão, para o Mirage Park. Olha, 3 ingressos para curtir com toda a família, papai e mamãe. Legal. As crianças, os adolescentes. Tem brinquedo novo também. Então, se você estiver passando aqui pela rua Fortaleza, no bairro Adrianópolis, pare aqui na Rádio Mix e pegue seus 3 ingressos. Aqui na rua Fortaleza, 585, Adrianópolis, valendo ingresso pra você, né, curtir lá no Mirage Park. É isso, Arte? Isso mesmo. Vamos curtir? Vambora. Mix. Muito bem, começando mais uma edição do programa 18 horas hoje, é dia 19 de maio de 2022. As principais notícias do dia, os destaques, hein? Você confere a partir de agora. Vamos juntos com você aqui no melhor mix do Brasil, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Nós vamos começar o programa de hoje falando o seguinte, uma notícia triste. Um bebê de apenas 1 mês morreu dentro do pronto-socorro da criança, conhecido como Joãozinho, na zona leste de Manaus, por negligência médica, Artemisa. Carlão, o bebê era uma menina indígena da etnia Cocama, do município de Fonte Boa, interior do Amazonas. Ela estava com bronquiolite, que é uma inflamação aguda causada, na maioria das vezes, por vírus, muito comum nesse período de chuva. Artemisa, e segundo informações dos familiares, a vítima menina receberia alta ontem, quarta-feira, quando começou a apresentar falta de ar. A mãe pediu ajuda dentro do hospital, mas nenhum dos técnicos, enfermeiros, médicos, ninguém socorreu a recém-nascida. Ninguém, Carlão. Não entendemos o motivo, da falta de socorro dentro do próprio hospital. Como deixaram a menina morrer sem atendimento emergencial? A mãe entrou em desespero e até pediu ajuda para os acompanhantes de outros pacientes. Com certeza essa é uma cena que a gente não espera acompanhar, ok? Uma criança que precisava de proteção e atendimento, precisava dos cuidados do governo do estado do Amazonas e não teve, porque o atendimento não chegou. Essa é a questão. É verdade, mal saímos aí de uma pandemia onde milhares de pessoas morreram não só por causa da Covid-19, mas principalmente pela incompetência do governo Wilson Lima. E agora acompanhamos novas cenas do descaso. Desta vez a vítima é uma criança de 1 mês de vida. É o que esperar, de um governo que é réu no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. O Wilson Lima é supostamente acusado aí de comprar ventiladores pulmonares numa loja de vinho durante a crise da pandemia da Covid-19 e ainda de comandar uma organização criminosa, supostos crimes também na área de saúde, hein, Artemisa? Verdade, Carlão. Esse descaso com a população, com as pessoas, com a saúde do Amazonas, não é de hoje. Recebemos denúncias diárias aqui no programa 18 horas. Faltam profissionais nas unidades de saúde, medicamentos. Ainda vivemos aí com as suspeitas, de corrupção desse governo. Quando isso vai chegar, ao fim, complicado. Quando isso chega na vida de uma criança, complica mais ainda. Um bebê de apenas 1 mês, quando não há mais humanidade e empatia por parte de um governo, é complicado. O que ainda podemos esperar pela frente? O que ainda pode acontecer? 18 horas. Carlão, ainda temos mais informações, sobre o caso da menina de apenas 1 mês de vida, que morreu no hospital e pronto-socorro da criança na Zona Leste, conhecido como Joãozinho. Família da criança, Artemisa, a família da criança indígena, inclusive, da etnia Cocama, denuncia que a bebê morreu por negligência médica. Vamos saber, então, mais detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. Uma
Uma bebê de apenas 1 mês de vida morreu na manhã desta quarta-feira por negligência médica. A denúncia é de Ariane Cocama, tia da menina. Segundo informações, a bebê apresentava um quadro estável de bronquiolite e tinha alta médica prevista para hoje. Ao acordar, a criança sorriu e brincou com a mãe e em seguida começou a apresentar falta de ar. Sem nenhuma assistência, por meio de enfermeiros, técnicos e médicos, a mãe pediu ajuda às acompanhantes de outras crianças também internadas na enfermaria. Mas, infelizmente, já era tarde demais e a criança de apenas 1 mês morreu por falta de assistência. Ficou sem entender, né? Porque ela faleceu, estava bem e do nada a bebê veio a óbito. A gente não sei, mas ela falou que quando a bebê ficou ruim, aí dentro, tipo, ela estava deitada, brincando com a bebê. O bebê estava sorrindo aí. A bebê teve, tipo, não conseguiu respirar. Como ela estava gripadinha um pouco, aí ela levantou com a bebê da cama, pôs a bebê no colo e gritou, pediu socorro das amigas que estavam lá dentro, das outras mães que estavam com seu bebê. E as meninas correram para fora para chamar o médico, a médica. E não tinha ninguém para socorrer, né? Enfermeiro, não tinha nada, só ela lá lutando com a bebê. Ela só chorava, tentando socorrer a filha dela, as outras mães ajudando. Aí correram e chamaram a moça, a enfermeira falou que o pediatra estava no quarto, estava no conforto e umas horas depois ele veio e a bebê já tinha falecido. Rayane foi uma das mães que prestou socorro à bebê. Assustada, ela relatou o abandono e a falta de assistência médica na unidade hospitalar. Em negligência médica, a doutora passava, não examinava direito, dizia que estava tudo bem. E quando foi ontem, agora de manhã às 5, a bebê veio a óbito aqui na nossa frente, tentaram reanimar e tudo foi horrível, entendeu? Totalmente negligência médica, porque a gente ficou aqui abandonado, sem médico, sem nada. A gente fica a noite toda aqui na enfermaria aqui para trás. Eu sou mãe de um bebê também que está aqui muito grave. Eu quero tirar meu filho daqui porque eu estou com medo também de acontecer a mesma coisa com meu filho aqui dentro. A bebê era indígena da etnia Cocama, natural do município de Fonte Boa, no interior do Amazonas, e veio a Manaus em busca de uma melhor assistência. A pequena estava internada no Joãozinho há pelo menos 8 dias. Quem nos acompanha pelas redes sociais poderá assistir agora às imagens do desespero no local logo após a morte da criança. Isso é uma dor pra uma mãe ver uma situação dessa, cara. É uma dor pra uma mãe. Eu fui tudo desesperada aqui porque a criança morreu na frente de todo mundo aqui. Procuramos a direção do hospital e a Secretaria de Estado de Saúde para apurar as causas da morte da bebê. Mas até o fechamento da matéria não tivemos resposta. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Carlão e ouvintes, o que nós vemos é um descaso total com a saúde pública do estado do Amazonas. Uma bebê que tinha apenas 1 mês de vida e por total negligência chegou ao óbito porque não tinha médico nem enfermeiro para o atendimento emergencial. E nós vimos ali agora nesse vídeo, quem está acompanhando pelo YouTube e pelo Instagram, pôde acompanhar o desespero, não só da mãe da menina, como de outras mães que estavam ali acompanhando o caso. As mães tentaram socorrer ainda aquela criança, mas nenhum enfermeiro ou médico estava no Hospital Joãozinho. Bom, em nota, o Conselho Regional de Medicina, CRM Amazonas, informa que as denúncias podem ser feitas diretamente na sede do Conselho de Medicina. Será aberta aí uma sindicância e caso exista aí a materialidade da denúncia, será instaurado processo ético contra os profissionais. Mix.
Casos de violência infantil aumentam 17% nos 4 primeiros meses em Manaus, de acordo com a Polícia Civil. Artemis, e foram quase 500 ocorrências registradas na delegacia especializada na proteção à criança e ao adolescente. Os detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. A violência presente no dia a dia dos adultos também assombra as crianças. Levantamento apresentado pela Delegacia Especializada na Proteção à Criança e ao Adolescente revelou que de janeiro a abril desse ano em Manaus, a especializada recebeu 462 denúncias de violência infantil. Foram 67 ocorrências a mais que o registrado nos 4 primeiros meses de 2021. Isso significa que os casos de violência infantil esse ano aumentaram 17% em relação aos primeiros meses do ano passado. Ainda de acordo com a Polícia Civil, só em relação a casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes foram notificados mais de 60 apenas entre janeiro e fevereiro. De acordo com a Delegacia da Criança e do Adolescente, a maioria dos casos ocorre dentro de casa e as vítimas sempre dão sinais de que algo de errado está acontecendo. A psicóloga Marta Rodrigues explica que a criança vítima de abuso sexual se torna vulnerável para relacionamentos abusivos mais tarde na vida adulta. Porque a compreensão dela de afeto fica distorcida. A ideia que ela vai ter é de que na relação com o outro, me submeter, sofrer faz parte, é normal. E vai reproduzir nas outras relações, muito possivelmente, comportamentos disfuncionais. Afeta a questão da autoestima, a capacidade de acreditar em si mesmo, de se desenvolver de maneira saudável como ser humano. Eu costumo dizer que o que acontece de traumático, de violento na infância, não fica na infância. Acompanha toda a vida adulta, assombrando esse ser humano com transtornos de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. Marta Rodrigues também explica que qualquer tipo de violência contra a criança compromete o desenvolvimento saudável de seu emocional. Qualquer tipo de violência cometida contra a criança, seja ela psicológica, sexual, física, geram danos significativos no desenvolvimento dessa criança quanto à sua compreensão de ser humano, bem como seus relacionamentos interpessoais. Além disso, há acréscimos prejudiciais à autoestima, à sua capacidade de aprender, à sua capacidade de se concentrar, porque a criança vai estar focada na dor que ela vivenciou, no trauma. Muitos casos de violência sexuais, conforme as estatísticas mostram, são cometidos no ambiente familiar, intrafamiliar, o maior número de casos de violência sexual contra a criança. O que isso indica? Isso indica que possivelmente nesse ciclo familiar, nesse meio familiar, a violência sexual vem acontecendo de geração para geração. E os adultos dessa família têm a ideia de que faz parte da vida esse tipo de situação. A psicóloga explicou ainda que é preciso orientar as crianças sobre a violência sexual desde muito cedo e cuidar também dos adultos que sofrem violência sexual para que isso não se reproduza e o ciclo da violência contra as crianças acabe. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, pelo menos 316 pessoas perderam as vidas para a violência no Amazonas só nos 3 primeiros meses deste ano. Os números foram divulgados pelo Monitor da Violência. Foram 316 vidas perdidas para crimes violentos, que inclui os homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, roubos seguidos de morte e lesões corporais seguidas de morte. Vamos acompanhar agora os detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. Os registros de homicídios tiveram um aumento de mais de 53% em 2020 e 2021 no Amazonas. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, em 2020, foram 954 homicídios. Já em 2021, esse número subiu para 1.464. O aumento registrado entre os anos é de 53,45%. Já no primeiro trimestre deste ano, foram 316 mortes violentas registradas. Entre os crimes violentos, incluem homicídios dolosos e lesões corporais seguidas de morte,
Foram 105 casos em janeiro, 104 em fevereiro e 107 casos no mês de março. Para o deputado estadual Dermilson Chagas, a omissão por parte do governo do estado vem contribuindo para esse aumento de mortes violentas. Gente, a omissão de muitos vai levar esse estado a uma situação irreversível. Uma delas, no tráfico. A bandidagem aumentou, cresceu, ampliou e o estado diminuiu, se apequenou. O estado é fatiado por amigos, para amigos. O estado não tem competência de colocar uma pessoa com capacidade de trazer uma solução imediata ou minimizar o problema da segurança pública. Para o sociólogo e especialista em segurança pública da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, o alto número de mortes violentas são um reflexo da falta de controle por parte do governo do estado sobre o avanço crescente das facções criminosas. 316 casos de morte de janeiro a março na cidade de Manaus já é um número assustador sob quaisquer pontos de vista, né? Que demonstra uma absoluta falta de controle do poder público em relação ao enfrentamento da violência. Ainda, para que a população possa entender melhor ainda, veja, quando você olha esse número de mortes e calcula em relação à população, nós vamos ter aí alguma coisa como 158 mortes para cada 1 milhão de habitantes. 158 mortes para cada 1 milhão de habitantes. Aí quando você olha para os dados da cidade de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, quer dizer, tem mais de 10 milhões de habitantes a mais do que a cidade de Manaus, e que teve no mesmo período 742 homicídios dolosos, São Paulo você vai ter 61,8 mortes por milhão. Eu vou repetir, São Paulo 61,8 mortes por milhão e Manaus 158,8 por milhão. Ou seja, Manaus tem uma taxa de letalidade, uma taxa de homicídios 2,5 vezes a taxa de homicídios na cidade de São Paulo. Nestes 3 primeiros meses deste ano, foram registradas uma média de 70 a 71 crimes desta natureza por mês. Um dos maiores causadores de mortes de homicídios aqui na capital é o tráfico de drogas e a briga entre as facções criminosas que crescem de uma maneira desenfreada. O monitor da violência, responsável pela pesquisa, acontece a partir de uma parceria entre o G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que compila os dados da violência mês a mês. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h19, você na sintonia certa. Olha só, o juiz Manuel Amaro de Lima, da Terceira Vara Civil e de Acidentes de Trabalho do Amazonas, revogou a decisão que havia proibido a Amazonas Energia de instalar os novos medidores de consumo de energia elétrica no estado. O magistrado considerou o resultado de perícia do IPEM Amazonas, Instituto de Pesos e Medidas, em 57 equipamentos. Segundo ele, os laudos apresentados pelo IPEM atestam que não há irregularidades nos novos medidores que vinham sendo instalados pela RE, Amazonas Energia, não se justificando a manutenção da tutela de urgência deferida. Artemisa, com a decisão, a concessionária de energia elétrica está autorizada a continuar a instalação dos novos medidores na capital amazonense. Para o magistrado, manter a proibição após o resultado da perícia configuraria ato abusivo, além de causar prejuízo à RE, que realizou investimentos com a compra e instalação dos novos medidores. 6h20, boa noite. Mix. Olha só, daqui a pouquinho você confere no 18 horas. O Ministério Público do Amazonas investiga a denúncia de superfaturamento em contrato milionário do governo do Amazonas para aluguel de viaturas. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para hoje à noite e também madrugada de sexta-feira. Hoje é quinta, hein? Nós vamos conferir aí a previsão do tempo com Artemisa Gadelha. Previsão do tempo.
Hoje o dia amanheceu também bem ameno, aquele clima bem gostoso, Carlão. Mas segundo o clima-tempo, olha, a madrugada, a noite de hoje e a madrugada nós teremos ainda céu nublado com muitas nuvens, viu? E com possibilidade também de chuva. Mínima de 24 graus e máxima de 29 graus na capital amazonense. O Ministério Público do Amazonas investiga a denúncia de superfaturamento em contrato milionário do governo do Amazonas para aluguel de viaturas. A denúncia inicial foi feita ao Tribunal de Contas do Estado em fevereiro. De acordo com as denúncias, a vencedora forneceu informações verídicas e ganhou a licitação com valores acima do mercado, num valor total de 20 milhões de reais. Os detalhes com Odinei Araújo. A investigação do Ministério Público do Amazonas está relacionada ao pregão eletrônico 803/2021, que resultou no contrato 076/2021 da Secretaria de Segurança Pública do Estado com a empresa CJ Locadora de Veículos e Comércio de Materiais Elétricos. O valor exorbitante do contrato de aluguel de carros levantou suspeita de superfaturamento. O governo do Amazonas vai pagar no total mais de 20.210 mil reais para a empresa pelo aluguel de 207 viaturas tipo picape, cabine dupla 4x4, motor flex e câmbio automático. Por mês, o governo vai pagar pelo aluguel dos carros R$1.684.000 mil. O contrato foi publicado no dia 23 de novembro do ano passado e vale por um ano. O promotor de justiça da especializada na proteção do patrimônio público, Hilton Serra Viana, assinou nesta quarta-feira uma portaria informando a abertura da investigação. Na portaria, o promotor cita que o Ministério Público tem a função de declarar a nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado, caso se comprove irregularidades e fraudes no contrato. O 18 Horas tentou ouvir o promotor de justiça, mas ele preferiu não gravar a entrevista. Em fevereiro desse ano, a empresa Techway Serviços e Locação de Equipamentos representou ao Tribunal de Contas do Estado contra o secretário de Segurança do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, e o presidente do Centro de Serviços Compartilhados, Walter Siqueira Brito, denunciando irregularidades nesse pregão. A Techway alegou que logo após a abertura do pregão, ela e outras 6 empresas foram desclassificadas sob o argumento de que apresentaram proposta sem informar marca e modelo do veículo ofertado. Com isso, a empresa CJ Locadora de Veículos foi a única beneficiada. Mas, segundo a empresa denunciante, há indícios de que nos atestados apresentados pela empresa vencedora constam informações inverídicas, o que a torna inviável para a contratação. O Centro de Serviços responsáveis pelo pregão negou irregularidades. No TCE, o conselheiro Mário Costa Filho não suspendeu o pregão, alegando que a licitação já tinha sido finalizada, inclusive com o contrato firmado, mas encaminhou os autos do contrato ao Ministério Público de Contas para avaliação. O 18 Horas tentou ouvir a Secretaria de Segurança do Amazonas e o governo do estado sobre a denúncia de superfaturamento no aluguel de carros para a polícia, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, ontem nós falamos aqui no programa das obras da M010, ok? Segundo denúncia do deputado Dermilson Chagas, do Republicanos, o governo do Amazonas abandonou simplesmente a obra na M010 como estratégia aí para poder acrescentar aditivos e assim gastar mais dinheiro na recuperação da estrada, que está inclusive intrafegável no momento. O parlamentar ainda ressaltou que o serviço está no valor de R$500 bilhão. Para Dermilson, esse gasto é um absurdo, ET. Um absurdo mesmo, Carlão. A obra, que até a semana passada estava paralisada, recebeu no último dia 10 de maio 2 aditivos, no total de 13,6 milhões de reais. O deputado ainda acrescentou, abre aspas, a obra iria gerar mais de 10 mil empregos. E o que nós estamos vendo não é nada disso. Pelo contrário, os funcionários do consórcio estão reclamando de que não receberam pagamento por seus serviços. Fecha aspas.
Deputado federal capitão Alberto Neto criou um projeto de lei propondo que produtos incentivados da Zona Franca de Manaus sejam tributados conforme as alíquotas do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados vigentes em 31 de dezembro do ano de 2021. O projeto está tramitando na Câmara dos Deputados em Brasília. Héctor Silva conversou com o parlamentar e traz todos os detalhes. Embora a bancada do Amazonas tenha conseguido uma vitória no Supremo Tribunal Federal com a anulação do decreto presidencial que reduz o IPI de todo o país, os deputados federais e senadores do Amazonas correm atrás de soluções para que as pessoas que trabalham na Zona Franca de Manaus não percam seus empregos. Uma dessas alternativas é o projeto de lei 1013 de 2022, de autoria do deputado federal capitão Alberto Neto, do PL. O parlamentar explica que o projeto de lei determina que a alteração das alíquotas de IPI dependerão de consulta pública ao setor produtivo da Zona Franca de Manaus e de apresentação de estudos demonstrando a ausência de impactos negativos sobre a produção. O PL 1013 de 2022, de minha autoria, leva mais segurança jurídica para a nossa Zona Franca de Manaus, para o nosso polo industrial, e essa segurança faz atrair novos investimentos, geração de mais empregos no nosso polo. Recentemente tivemos uma redução nesse IPI e ficou o questionamento da perda de competitividade da Zona Franca de Manaus. Para evitar esses tipos de conflitos, o PL é muito simples, muito prático. Ele diz que antes de uma redução do IPI, ele tem que passar por uma consulta pública e aprovação da Zona Franca de Manaus. Isso vai fazer criar um alinhamento da Zona Franca de Manaus com a indústria, com o restante da indústria nacional. Acredito que é um projeto bem viável, que vai valorizar o norte do Brasil, vai valorizar a nossa Zona Franca, o nosso polo industrial. O projeto está sendo analisado em caráter conclusivo pelas Comissões de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Finanças e Tributação e a Constituição e Justiça e de Cidadania, todos da Câmara dos Deputados. Héctor Silva, para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 28 minutos em Manaus. Você era o melhor mix do Brasil. Olha só, daqui a pouquinho você vai conferir aqui no 18 horas, hein? A Arena da Amazônia vai ser palco do jogo Guarani Vasco. Olha aí que legal. Pela Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho as informações, os detalhes para você no 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes. Boa. Vamos falar de política. Bora. Vamos sim. E hoje vamos falar, inclusive, da chamada aí terceira via, né, Carlos Eduardo? Finalmente, então, esse grupo, né, PSDB, Cidadania, MDB, então o grupo decidiu mexer, né, decidindo quem vai ser o candidato único do grupo. Conta pra gente essa história. Artemisa, tudo indica que, finalmente, a terceira via vai andar, vai deslanchar. Ontem à noite aconteceu uma decisão até surpreendente, né? O PSDB, Cidadania, MDB, as lideranças políticas decidiram que Simone Tebet, a senadora do Mato Grosso do Sul, ela vai ser a pré-candidata desse bloco. Então, essa decisão foi tomada ontem à noite após essa reunião, só que o anúncio oficial, né? Essa informação é extraoficial, vale dizer. O anúncio oficial do anúncio dela como a líder, como a pré-candidata desse grupo, vai ser na terça-feira, no dia 24. Agora, como é que chegaram a esses líderes, né? Chegaram a tomar essa decisão? Por quê? Porque esses três partidos fizeram uma pesquisa
qualitativa e quantitativa. Entrevistaram 2.000 pessoas presencialmente, perguntando sobre essa questão da terceira via, as pessoas que não vão votar nem Lula e nem em Bolsonaro. Então, quem seria esse perfil? O que foi apontado nessa pesquisa é que João Dória tem uma rejeição altíssima. Nas últimas pesquisas, ele tem 55% de rejeição, para vocês terem uma ideia. Depois de Bolsonaro, é ele, né, no alto índice de rejeição. E segundo ponto é que Simone Tebet tem uma rejeição baixíssima e que ela tem um alto índice de prospecção, ou seja, ela pode crescer ainda mais. Então, dentro desse cenário, afinal de contas, ela é desconhecida ainda pelo grande público, ou seja, o potencial dela crescer é enorme, foi se decidido, então, que ela vai ser a candidata, a pré-candidata à presidência da República. Agora, a gente pergunta, né, Artemisa, quem vai ser o vice na chapa? Eis a questão. Por quê? Porque a questão, Carlão, é porque o João Dória havia cedido, né, dito que poderia ser vice na chapa, mas ele voltou atrás. Nessa semana, desde domingo, ele vem aumentando, elevando a temperatura, a disputa política entre ele e o PSDB, a presidência do PSDB na pessoa de Bruno Araújo. Ele vem numa briga, rachando mais uma vez o partido, insistindo na pré-candidatura dele, dizendo que ele é o pré-candidato do PSDB e para que as pessoas respeitem o resultado das prévias de novembro. Mas, porém, todavia, outro grupo político do PSDB vem dizendo, olha, você vai afundar o partido, porque você está rachando o partido, você não é unanimidade, então as prévias foram decididas, mas os caminhos vão mudando, então você tem que abrir espaço para as pessoas que estão crescendo. Mas ele não está entendendo dessa forma, então o João Dória, apesar dessa decisão, Carlão e Artemisa, dessa decisão envolvendo o PSDB, que é uma decisão do presidente Bruno Araújo, João Dória vem à revelia. Ele não aceita esse resultado, inclusive não participou da reunião, ele não teve acesso a pesquisas e já anunciou que vai recorrer dessa decisão, ele disse que vai bater o pé e que o PSDB segue com o candidato. Então vamos acompanhar os desdobramentos dessa novela, Dante, mais esse capítulo dessa novela da terceira via e ver quem vai ser afinal o candidato. O bloco diz que vai ser Simone Tebet, João Dória diz que vai ser ele. Vamos aguardar até terça-feira e verificar como isso vai ficar. Agora, falando também em terceira via, Carlão e Artemisa, no dia 31, agora terça-feira também, União Brasil vai lançar o seu candidato oficialmente, o seu pré-candidato, aliás. Será o presidente nacional do partido, o Luciano Bivar, e tendo como vice na chapa a senadora Soraya Tronic, como a gente falou aqui dias atrás, com informação antecipada que é o programa 18 horas. Então ele vem se lançando candidato, ou seja, Carlão, e até mesmo no final vai dar tudo a mesma coisa, né? União Brasil vem com candidato, PSDB, provavelmente João Dória não vai ceder, e MDB, Cidadania e PSDB 2, digamos assim, vai entrar com o terceiro candidato, ou seja, a terceira via da direita terá provavelmente 3 candidatos. Ou seja, saímos do lugar? Provavelmente não. Agora falando do núcleo da direita bolsonarista, tem um assunto em voga aí que está mexendo nos bastidores da presidência da República, Carlão e Artemisa, que se trata do reajuste dos servidores públicos. E o presidente Jair Bolsonaro, ele tem até sábado para resolver, bater o martelo, definir se ele vai conceder o reajuste de 5% a todos os servidores públicos federais. A informação de bastidor que vem do Ministério da Economia. O governo conseguiu arrumar recurso para bancar esse reajuste, que é uma despesa no valor de 12 bilhões de reais. Esse valor tem que ser incluído no orçamento público da União para ficar valendo nos próximos anos. Por essa razão, o presidente Bolsonaro tem até no dia 22 aí para resolver essa questão. Diz que o governo arrumou dinheiro, mas o presidente Jair Bolsonaro quer fazer mais. Ele já deu uma ordem para todos os ministros para fazer um pente fino em todos os ministérios para que arrumar mais recursos para bancar um reajuste mais azeitado aos agentes de segurança pública, no caso, os policiais federais, os policiais rodoviários federais e os agentes penais. A gente falou aqui
que o presidente Bolsonaro prometeu a eles um reajuste melhor de 23% e também a reestruturação da carreira dessas 3 áreas da segurança pública. Isso foi prometido e assegurado no orçamento público aprovado no ano passado. Só que aí o presidente voltou atrás, depois de tanta pressão, e aí ele acabou abrindo mão disso daí. Houve a reação das categorias dos policiais que disseram: ou você nos reajusta ou nós largamos você no caminho rumo à reeleição. E o presidente está da sala para a cozinha tentando arrumar dinheiro para bancar esse reajuste mais azeitado aos policiais. Vamos seguir também aguardando o desdobramento dessa situação. Carlão e Artemisa. Ei, Cadu, olha só, o Tribunal de Contas da União aprovou a privatização da Eletrobras. Agora, o que isso representa para nós? É bom, nós, pobres consumidores, né, que já estamos aí sofrendo com essa conta de luz aí nas alturas. O que vai acontecer com essa privatização, possível privatização? Será que isso vai ser bom? Tivemos uma experiência aqui no Amazonas, né, Cadu, com a Eletrobras Amazonas. Por enquanto, ruim. Aqui em Brasília também, Artemisa. A SEB, que é a Companhia de Energia de Brasília, ela foi privatizada e foi transformada na Neoenergia. Desde a privatização, só reclamações, reajustes no valor da conta, serviços não realizados, troca de postes não realizados, vários serviços deixados de ser feitos porque a empresa leva em conta os seus investimentos, né? E é o que vai acontecer provavelmente. O Tribunal de Contas da União, ontem à noite, né, aprovou, né, após uma votação, a privatização da Eletrobras, né, que vai ter um aporte aí no valor de 63 bilhões de reais. Isso significa que é uma vitória para o governo, que está precisando de recursos nesse momento para produzir, para alavancar outros projetos na área social. Da fonte desses recursos na área social vem de privatizações. O governo não vem conseguindo privatizar nada, nem Correios, nem Petrobras, enfim, tantas disputas políticas. E agora avançou essa questão da Eletrobras. Então isso é uma vitória para o governo. Significa que o governo ele não vai ter mais direito de controle sobre a Eletrobras, mas tem direito a voto em assuntos de relevância estratégica para o país. Isso daí, para as empresas, agora o processo agora é de abrir edital para o processo de privatização. Claro que há uma grande oposição, os partidos já estão se mobilizando para entrar com ações contra essa decisão do TCU, claro, tentando impedir o avanço desse processo de privatização. Agora, respondendo a sua pergunta, Carlão, eu conversei com alguns analistas na área de setor de energia que disseram o seguinte: é muito pouco provável que haja uma mudança para melhor no caso dos consumidores. Muito pelo contrário, a tarifa de energia em vários estados pode ser que haja um reajuste, porque as empresas que vão comprar as partes, né, comprar as ações aí da Eletrobras, com certeza elas vão gerar mais investimentos, vão aplicar mais recursos para investimentos, e aí esses valores, esses recursos serão repassados na conta de energia elétrica. Então, muito provável que os estados onde a Eletrobras atua, que ela possui atualmente 36 hidroelétricas, 10 termoelétricas, 2 termonucleares, 20 usinas eólicas, uma usina de energia solar, toda essa estrutura que atende alguns estados, tudo isso aí pode ser que esses estados possam ver um reajuste na conta de energia. E falando em energia, Carlão e Artemisa, essa é a pauta do Congresso Nacional nesse momento. O presidente Arthur Lira, ele anunciou hoje que vai colocar na semana que vem em votação um projeto de lei que fixa em 17% a alíquota do ICMS para a conta de luz. No sentido político, a Artemisa e Carlão, no ponto de vista político, isso daí tem um viés de campanha, um viés eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro quer atuar para diminuir o valor da conta de energia. Como ele quer fazer isso? Aplicando em cima dos estados. Ele quer que os estados diminuam o valor do ICMS. E agora, como vai fazer isso? Convocando o Arthur Lira para colocar em votação esse projeto de lei que reduz e fixa em até 17% a alíquota do ICMS sobre a conta de luz. É mais uma disputa, é mais uma briga, uma guerra entre o Poder Executivo e os estados.
Carlão e Karine. Carlão e Artemisa, perdão. Força do costume. Carlos Eduardo, então ontem a Câmara dos Deputados, né, a Câmara aprovou aí o homeschooling, né, que é aquele ensino em casa, mas está gerando uma certa polêmica. Conta pra gente. Exatamente, Artemisa. Homeschooling faz parte da pauta de costumes, né, dos grupos, das bancadas que apoiam o presidente Bolsonaro. Mas vamos explicar. Ontem à noite também, sempre assim, né, Artemisa e Carlão, a Câmara dos Deputados vem aprovando projetos polêmicos na calada da noite. A gente não consegue acompanhar mais o ritmo de trabalho da Câmara, porque deixa tudo para bem mais tarde, né? E esse projeto do homeschooling, o PL número 2401 de 2019, ele foi aprovado com 264 votos sim e 144 votos não. O que ele diz? Ele permite educar que os pais possam educar os próprios filhos sem precisar enviá-los à escola, né? É um projeto que faz parte, como eu falei, mais da pauta de costumes do que da pauta de educação. Porque ele é defendido principalmente pelos parlamentares que integram a bancada evangélica, principalmente da Frente Parlamentar Evangélica, que fizeram uma mobilização. Esse projeto está tramitando desde o início do governo, desde o início de 2019. Então, desde então, após aquelas discussões, ainda no governo Dilma, com relação à ideologia de gênero, né? Havia aquela questão, combater a ideologia de gênero nas escolas, desde aquela época, apresentaram um projeto de lei para permitir que os pais possam educar os seus filhos em casa, evitando o que gera, na visão dos especialistas em educação, uma espécie de alienação, uma espécie de doutrinação, no sentido de tirar essas crianças, tirar delas o acesso, né, a esse outro mundo, né, a vivência com as crianças. E também, segundo eles, tirar elas desse mundo da ideologia de gênero. Então essa que é a grande discussão, Artemisa e Carlão. Os especialistas em educação, eles acham que esse projeto é danoso para a sociedade, é danoso para o Brasil, foi um passo atrás no processo educacional. Claro que esse projeto ele avança para o Senado Federal e vamos aguardar como vai ser o andamento dele no Senado. Indo para o Senado, claro que ele vai para o governo, vai para a sanção do presidente Bolsonaro e rapidamente vai sancionar, é claro. Mas dentro do Poder Legislativo, houve essa discussão, um debate muito grande. A gente vê pelo número de votos, né? 144 votos não. Muita gente votou contrário, mas claro, houve o peso ali da bancada evangélica tentando avançar essa pauta. E que para eles não representa um retrocesso no processo educacional, porque tira das crianças o direito delas viverem em sociedade com outras crianças. E para que elas possam conhecer outras realidades, além do mundo delas que é vivido pela família. Vamos aguardar para ver como fica o andamento desse processo, que com certeza, Carlão e Artemisa, vai ser judicializado. Volto com vocês. Ok, obrigado, querido. Muito obrigada, Carlos Eduardo. Quero falar do seu profissionalismo, viu? Eu sei que você passou ainda há pouco por um acidente de trânsito, mas não deixou de cumprir sua missão. Vamos contar então essa história. Eu estava saindo de casa porque eu faço a transmissão da minha casa. Quem acompanha a gente pelo YouTube vê que eu estou num ambiente residencial, né? E no caminho, uma moça não me viu passando, ela bateu no meio, rodei. Nesse momento tá cheio de guincho, os caras estão batendo na janela, tentando levar o carro, mas eu estou trancado com as janelas levantadas para falar com vocês aqui, insistindo com eles. Calma, eu vou já sair. É isso aí. Seria trágico se não fosse cômico. Boa sorte aí, querido. Obrigada, viu? Valeu, gente. Um abraço. Um abraço. Tchau. Até amanhã. Agora são 6h48. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é sexta-feira. Artemisa Gadelha. Tempo e temperatura com você, Arte. Previsão do tempo. Segundo o Clima Tempo, o tempo de sexta-feira, o clima será parecido com a quinta-feira. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Mínima de 24 graus e máxima de 29 graus. Mix. Economia.
Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 1,32%, cotado a R$ 4,91. O euro fechou em queda de 0,15%, cotado a R$ 5,20. O Bitcoin fechou positivo em 2,17% aos R$ 149.211. Olha, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou positivo, 0,71% aos 107.005 pontos. 18 horas. Olha só, daqui a pouco, hein, na Arena da Amazônia, vai ser palco do jogo Guarani Vasco pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos. O repórter Hector Silva traz todos os detalhes. A Arena da Amazônia está pronta para receber o jogo Guarani contra o Vasco da Gama pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 30 mil ingressos foram vendidos até a noite da quarta-feira. A expectativa é que as arquibancadas fiquem quase cheias, já que as vendas continuaram na manhã desta quinta-feira. Essa é a 9ª passagem do Gigante da Colina desde a inauguração da Arena da Amazônia. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. As inscrições para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, terminam neste sábado. E aí começa a corrida para a preparação do exame. Pois é, né? Restam 6 meses. Quais os métodos e quais as dicas para quem vai disputar o Enem? Nós vamos conversar hoje, aqui no programa 18 horas, com o coordenador pedagógico e professor de filosofia, André Barroso. Boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite, um prazer falar com vocês. Boa noite. Professor, essa prova, né, é a mais concorrida no Brasil. Acontece em novembro desse ano. Mas para ter um bom desempenho, né, na avaliação e aumentar aí as chances de conquistar uma vaga no curso universitário, é importante começar a estudar já, né? Imediatamente. Com certeza. O tempo, a gente costuma dizer que ele é um aliado, mas ao mesmo tempo a gente corre contra ele, né? Então, assim, o quanto mais cedo, né, o aluno, o candidato à prova do Enem e a outros vestibulares começar a se preparar, obviamente ele vai estar muito mais habilitado, né? Mas é muito importante frisar também que, além do tempo, a qualidade dessa preparação ela é extremamente essencial, né? Então, entender o que é a prova, entender como esse exame é feito, eu acho que é de suma importância para, juntamente com uma preparação antecipada, conseguir lograr aí uma boa prova e, obviamente, conseguir uma vaga na universidade no curso desejado. Como aumentar essa qualidade? Olha, a qualidade ela se aumenta primeiramente quando você entende que o vestibular, né, e o Enem não deixa de ser ele é um jogo, né, e quanto melhor você entende as regras desse jogo, você joga melhor, né, é o que a gente sempre costuma falar nas preparações. Então, quando a gente costuma falar em entender as regras do jogo, a gente está entendendo sobre não somente quais são os assuntos que são mais relevantes para aquela banca, né, para aquela prova, mas também entender de que maneira eles são cobrados, qual o sistema de avaliação por detrás daquilo, o que aquela banca quer de mim. Então, quando o candidato deixa de somente querer estudar os conteúdos de matemática, biologia, química, física e começa de fato a entender o que é o pensamento e o que a banca quer de mim, com certeza eu consigo aumentar o nível de qualidade da minha preparação. Ok, professor, o senhor falou aí que então precisa tudo planejadinho, né, com antecedência, criar ali um cronograma de estudo, fazer provas antigas no exame, usar o tempo disponível para estudar mesmo. Agora, por onde começar esse processo aí? Quais são os caminhos para seguir nessa batalha, que é uma batalha, né, professor? Com certeza, é uma batalha. Eu vou, como a gente está falando em relação ao Enem, vamos falar especificamente sobre esta prova que ela é singular, né? Quando a gente fala do Enem, antes de mesmo eu começar a elaborar um cronograma de estudos e verificar quais são os assuntos que eu tenho que estudar ou as provas antigas que eu tenho que estudar, eu tenho que falar de uma coisa extremamente importante, que é a famosa teoria de resposta ATRI, que é aquela que dá base para todo o sistema de exame. Então, a partir do momento que eu começo a entender as regras da teoria de resposta ao item, a partir do momento que eu começo a entender que o Enem ele é pautado não somente em assuntos, mas nas competências e as habilidades que são cobradas desses estudantes, eu começo a ter o pontapé inicial para aí sim
eu começar ao longo do ano, ao longo do meu cronograma, elaborar todas as datas, elaborar todos os assuntos, fazer todas as provas antigas e aí, obviamente, como a gente já estava falando previamente, entendendo as regras do jogo, fazendo um resultado satisfatório para o candidato. Professor, as atualidades, elas são super importantes, né? Ocupam aí um espaço importante nas provas do Enem. Então é importante, além de mergulhar em livros e apostilas, é essencial ficar atento também ao que acontece no mundo, né? Não abrindo mão de acompanhar o noticiário, né? Pode ser por meio da TV ou aqui, né, na rádio, também no programa 18 horas. Enfim, jornais, revistas, internet, precisa estar antenado. Ligadão. Tá? Com certeza, com certeza. O atento que a gente faz em relação às atualidades, ele é de suma importância, principalmente para uma prova até mesmo de caráter humanístico, que é a própria prova do Enem. Agora, um detalhe que é muito importante, que vale a pena a gente frisar aqui, a prova do Enem, especificamente, ela não é uma prova que necessariamente te cobrará ou cobrará do candidato questões diretas sobre a atualidade. Mas, sem sombra de dúvidas, saber sobre essas atualidades não somente te dá um corpo, te dá uma base muito melhor para você conseguir não só lograr e acertar cada vez mais questões, mas também ir bem numa das principais provas do Enem, que é uma das grandes temidas aí pelos estudantes, que é a famosa prova de redação, né? A gente sabe que a prova de redação do Enem, ela contém, inclusive, como um dos caracteres de avaliação, né, todo o repertório sociocultural do candidato. Então, sem sombra de dúvidas, seja para redação ou seja para a prova do Enem em geral, conhecer, ouvir rádio, ler jornal, assistir televisão, saber o que se passa no mundo é um dos diferenciais para o candidato ir bem na prova do Enem. Com certeza, professor. Para tirar uma boa nota, o aluno tem que comprovar que tem capacidade argumentativa, tem uma posição crítica em relação à realidade e sabe se situar no mundo em todos os aspectos. Como isso é avaliado, professor? Tem que ter toda essa geral, não é isso? Exatamente. O que a prova do Enem toma como parâmetro é não somente se o aluno conseguiu ou não conseguiu aprender os conteúdos do ensino fundamental e do ensino médio, né, que na verdade é o grande foco do Enem, mas também se ele consegue aplicar aqueles conhecimentos. Então é por isso que a gente fala que ao invés do aluno que está se preparando do Enem focar de fato em será que eu sei resolver uma equação do segundo grau, ou será que eu sei Brasil colonial, ou será que eu sei química orgânica, eu tenho que me perguntar, será que numa situação real de mundo eu consigo aplicar esse tipo de conhecimento? E é isso que o Enem quer saber do candidato. Então, a forma como o Enem gosta de cobrar esse tipo de coisa é, de fato, não somente na temática das redações, na capacidade argumentativa do aluno, mas também nas próprias questões que aparecem na prova. Então, um exemplo bem comum, por exemplo, que aparece, são questões de algumas habilidades, por exemplo, dentro da área da física, onde o aluno é perguntado se ele consegue saber quanto é que vai ser a conta de luz no final do mês de determinado aparelho, que tem determinada capacidade, quilowatt-hora, ou seja, a ideia toda é que o aluno consiga, de fato, pegar todo aquele conhecimento que ele aprendeu ao longo do fundamental e médio e consiga aplicar em situações reais de vida, porque é isso que se entende de educação e de pedagogia, e é toda essa ideia que está por detrás do Enem. Ok, obrigado, professor. Muito obrigado, uma ótima noite. Nós conversamos com o professor de filosofia, ele que é coordenador pedagógico, André Barroso. Boa noite. Obrigado, boa noite. 18 horas. Você está no melhor mix do Brasil. A Organização Meteorológica Mundial pediu esta semana o fim, olha só, do desmatamento na Amazônia, Artemisa. Pois é, isso foi feito em carta aberta ao governo brasileiro. A organização explica que o desmatamento tem um impacto geral no clima do planeta. O repórter Hector Silva traz os detalhes sobre esse assunto. As notícias sobre os altos índices de desmatamento na Amazônia e as mudanças climáticas globais fez com que a Organização Meteorológica Mundial, entidade ligada à ONU, Organizações das Nações Unidas, pedisse o fim do desmatamento na Amazônia. Em carta aberta, o secretário-geral da organização, Petri Talas, pediu que o governo brasileiro pare com o desmatamento na Amazônia, alertando que isso tem tido um grande impacto sobre o clima em geral. No último dia 10, noticiamos aqui no 18 horas que o estado do Amazonas atingiu mais de 1.000 quilômetros em um único mês de desmatamento.
Em nota, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente informou que o governo do Amazonas vem trabalhando desde o dia 7 de março em estratégias para fortalecer as ações de combate ao desmatamento e às queimadas ilegais, principalmente nos municípios ao sul do Amazonas. A nota informa ainda que o estado tem investido mais de 56 milhões de reais para ações que incluem o combate ao desmatamento. O pesquisador do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Philip Fernside, confirma que a região sul do estado tem sofrido com o desmatamento em massa, principalmente com as obras na BR-319 e a M-366. Com o 319 e as estradas laterais que são planejadas, isso abre uma enorme área dessas terras não destinadas na parte oeste do Rio Purus. E na rota da planejada AM366 é uma área enorme, a área do tamanho de Rondônia aqui dentro do Amazonas, que isso é aberto assim, e é um desmatamento rápido. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os casos de violência infantil aumentaram 17% em Manaus nos primeiros 4 meses deste ano. As informações são da própria Polícia Civil do Estado. A maioria dos casos ocorre no meio familiar dentro das casas. Mas uma forma de violência contra as crianças acontece todos os dias na frente de todo mundo, nas esquinas e nos sinais de trânsito. São dezenas nas ruas de Manaus, pedindo ou sendo usadas para pedir. E pouco, muito pouco se vê da atuação das autoridades para coibir. Nunca é demais lembrar que lugar de criança é na escola e que as autoridades têm responsabilidade constitucional de protegê-las junto com as famílias. 18 horas. 7 horas, finalizando mais uma edição do 18 horas, Artemisa. Finalizando mais uma vez aqui ao seu lado, Carlão. Uma ótima noite para você que acompanhou o programa junto com a gente. Boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.